Ribeiro Neto. Assim, ó, eu quero deixar bem claro para os seguidores e telespectadores da Bandeirantes. Nós recebemos esse áudio, o Diogo Rossi, que era o repórter de ontem à tarde, cobrindo o Internacional, por volta de 2h35 da tarde. Bem cedo, 2h35 da tarde. Porque esse áudio vazado ainda é do final de semana, é do domingo, pós-jogo Inter e Flamengo no sábado. O que acontece? Nós, como é da nossa rotina aqui no Grupo Bandeirantes, nós não temos esse costume, né, de rodar áudios supostos. Porque até aquele momento era uma suposição. Né? Supostamente o professor Paulo Paixão tinha um áudio vazado. Era óbvio que estava rodando na internet, estava todo mundo comentando e tal. Nós, da Bandeirantes, decidimos, porque é um padrão nosso aqui, esperar até o momento que fosse oficializado. Ou seja, que viesse ou do Internacional, ou do próprio Paixão, ou pela competência da reportagem, numa investigação, nós tivéssemos a confirmação de que esse áudio realmente era de Paulo Paixão. E assim foi feito. Tanto que só nós fomos divulgar esse áudio à noite, no programa do Milton Cardoso, depois que veio a nota oficial do Internacional confirmando, e depois, que nós vamos rodar agora, o próprio Paulo Paixão confirmou que o áudio era dele. Essa é uma prática nossa e nós vamos continuar assim, em respeito, né, à atividade jornalística que nós temos aqui no Grupo Bandeirantes. Posso falar? Então deixa eu colocar, porque eu estou acompanhando também a repercussão na torcida do Internacional desde ontem, eu quero colocar para vocês. Eu lamento o episódio, o fim das contas é o Inter perder o Paulo Paixão, profissional absolutamente gabaritado e que fazia um belo trabalho no Inter. Mas eu quero lembrar para vocês o seguinte: o Paulo Paixão foi contratado pelo Inter em junho. E quando ele veio, havia uma cobrança imensa por parte de toda a imprensa que o Inter não tinha ainda anunciado o coordenador técnico prometido lá na campanha, que era o cara para fazer o elo dos jogadores com a direção. Então o Paulo Paixão ele veio como coordenador de preparação física, mas não era só isso não. O Paulo Paixão veio para o ambiente de vestiário. Aliás, que o Paulo Paixão melhoraria o ambiente de vestiário, disse inclusive o Alessandro Barcelos quando anunciou o Paulo Paixão. Pois bem, depois desse áudio vazado, não haveria mais qualquer clima para o Paulo Paixão continuar no Inter. E o Ribeiro Neto matou a charada ontem, quando a gente entrou no ar nos donos da bola da rádio. Paulo Paixão vai pedir demissão. Claro, Paulo Paixão sabe que não conseguiria entrar no vestiário do Inter de novo. Eu também quero dizer que o Paulo Paixão não tem culpa. Tu manda um áudio para um amigo teu, e o teu amigo manda para o amigo, que manda para o amigo e se torna público, pô, que culpa tu tem? Tu confiou no cara, né? Agora, eu acho que tem que haver uma separação bem definida do tamanho da importância do áudio que foi vazado e do conteúdo do que ele disse. Então eu já separei aqui, O áudio vazado foi muito grave e ele ter pedido demissão era a única coisa que poderia fazer e eu lamento perder Paulo Paixão. Ponto! Vamos para o outro lado. O que disse o Paulo Paixão? Ele chama o Bosquilha de enganador em determinado momento. Só isso seria o suficiente para ele não ter mais ambiente com o grupo todo. Embora exista uma leitura, e o César tem essa leitura, que o enganador que ele cita é o enganador porque é na hora que ele está falando sobre jovens, só tinha guri no banco e que o Bosquilha é um enganador. Então ficou meio dúbio se o enganador é porque o Bosquilha parece mais jovem, mas não é. Mas enfim, é muito forte. Mais forte ainda, quando ele cita que há uma conversa no Beira-Rio, vejam bem, ele não inventou na hora isso, é uma conversa no Beira-Rio que eu já falei com o presidente. Com o Diego. E que tem jogadores como, ele cita Patrick, ele cita Cuesta. O Dourado e o Cuesta como jogadores que o Inter deveria começar a pensar em fazer uma permuta, que estão há muito tempo no Beira-Rio e tal. E cita que o Diego olha para o banco e só tem gurizada. Bom, sobre o conteúdo. Primeiro, é verdade. E ontem nas redes sociais, alguns oportunistas estavam colocando o seguinte: o Cudê tinha razão. Não, o Cudê não tinha razão. Porque do dia que o Cudê falou que o grupo era curto até o áudio do Paixão, 19 jogadores do Inter foram embora. 19! Entre eles, D'Alessandro, Guerreiro, Danilo Fernandes, o Praxedes e o Nonato. Então o grupo do Cudê não era curto nada. Hoje nós temos dificuldades. Então o Paixão tem razão. E eu já disse aqui várias vezes, o Inter tem que contratar, o Inter tem que tornar o grupo mais robusto, o Inter não tem ponta, o Inter não tem jogadores mais experientes no banco. Tá certo. Agora, sobre o ciclo desses jogadores que não ganharam títulos no Inter, que estão há muito tempo, tem encerrado, eu não concordo. Eu acho que a espinha dorsal, para terminar, JB, a espinha dorsal do Inter, para pensar num bom time para o ano que vem, tem Cuesta, tem Dourado, tem Patrick, Edenilson, Tyson, Yuri Alberto. O que tu tem que tornar robusto é o entorno disso.
Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, o que o Paixão falou não é necessariamente um pensamento exclusivo dele. É óbvio que nem nós aqui concordamos 100% com tudo que nós falamos. Às vezes eu discordo do Ribeiro, quase sempre, do Baldasso, do César, enfim. Mas o que eu quero dizer é apontar para uma direção. O que o Paixão falou, muito é falado no Beira-Rio, talvez com algumas particularidades. Eu, por exemplo, sei de uma pessoa do altíssimo escalão do Internacional, mas altíssimo escalão, que tem poder de decisão, que se pudesse negociaria o Patrick, por exemplo, que é um jogador que não lhe agrada e que, na sua visão, está na hora do Patrick sair. Se ele pudesse, ele faria essa negociação, não fez porque depende de proposta, de venda, enfim, isso tudo é falado. Recentemente, eu e o Tagoro trabalhamos uma informação, eu no meu canal lá no YouTube, o Tagoro no canal A Dupla, que ele mantém com o Matheus Dávila, A Dupla no YouTube, se inscreva lá, o Tagoro falou sobre o Bosquilha, que o próprio Bosquilha quer sair, por quê? O Bosquilha está tendo dificuldades pós-cirurgia e está dizendo o seguinte, olha, eu até falei com o assessor do jogador, ele não teve 90 minutos desde a cirurgia, nunca jogou um jogo inteiro para ganhar ritmo, forma, performance, enfim. Então, assim, algumas dessas coisas que o Paixão falou, nós já tínhamos até antecipado um norte, não falamos com tanta, né, sinceridade, assim como o Paixão, mas é o que está sendo falado. O que eu posso dizer é, talvez não se concorde 100% do que falou o Paixão, mas esse é um papo que já existe no estádio Beira-Rio. Sim. Tá? Ô, Tagoro Jank. Eu só queria ampliar um pouco o raciocínio, Ribeiro. Porque, primeiro, eu acho que tinham que ter administrado. Acho que o Paixão é importante para o processo, foi importante para o Inter, para essa evolução. O Inter vivia uma turbulência, a figura do Paixão melhorou o Internacional. Ponto. Acho que ele falou algumas coisas fortes, vou na linha do Baldasso, acho que sim. Mas acho que é preciso começar a encarar isso como algo dos processos. Não se pode mais criticar ninguém, principalmente os reizinhos que são os jogadores de futebol. Qualquer frase que se faz a um jogador de futebol, o ambiente do vestiário não vai mais aceitar. Aí vocês aceitam que o Bosquilha procure a direção, como fez o Galhardo certa vez, procurou dizendo, eu vou jogar, se eu não jogar, não fez? Fez ou não fez? Ele, a gente admite, não, isso aí é relação de jogador, faz parte, as garras do vestiário. Tinham que ter administrado o Paulo Paixão, colocaram o Paulo Paixão também numa frigideira, por quê? Para salvar o lindo ambiente que mexe... Deixa eu ver se eu entendi. Tu queria